Querido ouvinte, antes de iniciar esse áudio, essa gravação, quero fazer uma oração por mim e por você, porque vamos entrar hoje em assuntos espirituais e vamos falar coisas que precisamos da presença de Deus nesse momento. Então, abra o teu coração para o Senhor Jesus Cristo. Altíssimo e soberano Deus, eterno Pai que está no céu, em nome do Senhor Jesus, quero entregar nas tuas mãos quem está ouvindo esse áudio neste momento. Senhor Deus, queira proteger de todo mal e da aparência do mal. Se houver espíritos malignos, espíritos imundos, Pai, neste ouvinte, na vida dessa pessoa, na minha vida, queira expulsar todo o mal pelo poder do nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Deus. Repreenda todo o mal. Guarda-nos, Pai. Guarda quem ouve e guarda a mim, independente do dia ou da hora, Senhor. Nos cobre com o teu sangue, Senhor Jesus Cristo. Para a honra e glória do teu nome, Pai, te entrego este ouvinte, esta alma nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo. Amém. Hoje venho aqui falar para você a respeito da existência dos espíritos imundos, que são chamados de demônios. Então, este áudio vai tratar acerca do campo espiritual, ou seja, alguns chamam de mundo espiritual, que significa o quê? A existência dos espíritos. A palavra de Deus, no livro de Tiago, no capítulo 2, no versículo 19, diz assim: Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Ou seja, a palavra de Deus nos diz que porque não basta só crermos em Deus, porque muitas pessoas falam, eu creio em Deus. Crer não significa nada, porque no versículo 19, como foi lido, nos diz, até os demônios creem e eles estremecem diante de Deus. Então, os espíritos imundos, eles existem e eles sabem da existência de Deus. Eles reconhecem que existe um Deus Todo-Poderoso e eles sabem da existência do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em várias passagens nas Escrituras, e nesse momento eu estou com a Bíblia na mão, mas eu não vou ficar procurando, eu vou falar as passagens que eu já sei de cabeça. Uma delas foi quando o Senhor Jesus atravessou o oceano, o mar, com seus apóstolos, e chegou até uma determinada cidade, Gadara, cidade de Gadara, e veio ao encontro dele dois endemoniados. Eles vieram de encontro com o Senhor Jesus. E quando eles chegaram até o Senhor Jesus, eles se prostraram diante do Senhor Jesus e falaram, eles tiveram um diálogo com o Senhor Jesus e falaram, Filho de Deus. Eles chamaram o Senhor Jesus de Filho de Deus. Já nos viestes atormentar antes da hora? Eles fizeram esta pergunta para o Senhor Jesus. Ou seja, os espíritos imundos, eles sabem da existência de Deus. Por quê? Porque foi Deus quem criou eles. Mas, para você entender, porque muitas pessoas, muitos seres humanos frequentam falsas religiões. O que são falsas religiões? São crenças, ensinos, adorações a falsos deuses e não o Deus de Israel, o Deus da Bíblia. E muitas dessas religiões, e a maioria delas, mexe com esses espíritos imundos que a Bíblia chama de demônios. E o que são demônios? Demônios são espíritos que também são chamados perante a Bíblia de anjos caídos. São anjos que foram expulsos do céu. Porque muitos anos atrás, não vamos ficar falando aqui do inimigo, também chamado de diabo, mas ele foi expulso do céu
porque ele pecou, cometeu mentira, então ele foi expulso do céu e junto com ele levou a terça parte dos anjos que ele enganou. Ele contou uma mentira, não vou ficar falando muito nesse assunto, mas ele contou uma mentira que ele enganou a terça parte dos anjos. E esses anjos que creram nele foi os anjos que Deus expulsou do céu. Deus usou o arcanjo Miguel para guerrear com ele, com o diabo, e ele foi lançado aqui na terra, o diabo e a terça parte dos anjos. Então, é onde compõe a parte caída do plano espiritual, a parte caída que já está condenada, porque eles já estão condenados a serem lançados para a eternidade num local chamado Lago de Fogo, que é um campo espiritual aonde Deus vai lançar o diabo lá, todos esses espíritos imundos chamados de demônios vão ser lançados lá, todos os pecadores que não se arrepender dos seus pecados e se converter à palavra de Deus vão ser lançados lá, a besta e o falso profeta também vão ser lançados lá. Então hoje eu venho aqui falar um pouco do campo espiritual para você. Existem muitas falsas religiões onde as pessoas estão enganadas. A primeira delas que você precisa saber que é um engano total, o espiritismo. A religião do espiritismo é uma religião onde as pessoas são enganadas por esses demônios, por esses espíritos imundos que eles enganam as pessoas. Porque eles são chamados de espíritos imundos e também espíritos enganadores. Existe classe desses espíritos que ficam somente enganando. Existe outra classe desses espíritos que servem para aprisionar as pessoas. Na Bíblia nós vemos casos de um menino que demônios jogavam ele no fogo, torturavam ele e ele sofria. Quando o Senhor Jesus estava na terra, o pai dele foi até o Senhor Jesus, o pai desse menino, e pediu ajuda ao Senhor Jesus. Contou sobre o seu filho, o que o seu filho passava, que os demônios judiavam dele. E o Senhor Jesus pediu para trazer o menino. Quando o pai trouxe o menino, o Senhor Jesus expulsou aqueles espíritos e deu ordem para não voltar mais. Então essa era uma classe que judiava. E é assim com a humanidade. Muitas pessoas são escravas, presas desses espíritos. Eu vou falar mais adiante no áudio, por exemplo, o caso da depressão, que são uma classe de espíritos que coloca a depressão na pessoa. Eu vou contar casos de libertação que o Senhor Jesus libertou pessoas de depressão e foi curada na hora pelo poder do Senhor Jesus. Mas vamos falar do espiritismo. O espiritismo é um engano. As pessoas, a palavra de Deus nos diz que o Deus verdadeiro da Bíblia, que você tem que conhecer o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, que é o único Deus verdadeiro, Deus vivo, esse Deus é Deus dos vivos e não Deus de invocação de mortos. Lidar com espíritos de pessoas que morreram. A pessoa que morreu, ela tem dois caminhos só. O corpo dela morre, mas o espírito dela ou vai para Deus ou vai para o inferno. Isso é a Bíblia que nos diz. Porque o espírito da pessoa que morreu, se ela foi batizada em nome do Senhor Jesus, se ela obedeceu à palavra de Deus, se ela guardou os mandamentos, se ela andou mediante a palavra de Deus, aí Deus vai salvar a alma dela. Mas se ela morreu no pecado, em desobediência, não se prostrou perante o Deus verdadeiro de Israel da Bíblia, mas serviu outras coisas, outras doutrinas demoníacas, de espíritos imundos, como por exemplo o espiritismo, ela vai para o inferno.
Isso a Bíblia nos chama de doutrina de demônios. Tem uma passagem nas Escrituras que falam acerca de doutrina de demônios. O que é isso? São essas religiões criadas por demônios e eles enganam. Esses espíritos imundos, eles incorporam em pessoas que invocam eles. Então existem várias religiões afro, que eles batem atabaque, eles invocam, eles chamam, os cantos são chamando esses demônios. Por isso que nós que somos crentes não podemos ficar falando o nome desses espíritos, porque uma forma de chamar os demônios é através do nome deles. Então, na internet, se você ver pessoas que se dizem cristãos, crentes, mas ficam falando o nome desses espíritos, se aparte de tais pessoas. Porque a Bíblia não nos ensina a ficar falando. O Senhor Jesus nunca ensinou nós ficarmos falando, chamando esses espíritos, mas sim ensinou seus apóstolos e deu poder para eles de expulsar os demônios, os espíritos, através do nome dele, porque o Senhor Jesus é o Todo-Poderoso. Logo, até o nome do Senhor Jesus tem poder. O nome do Senhor Jesus tem tanto poder que através do nome do Senhor Jesus se expulsa os demônios. Então, você precisa saber disso, que uma das formas de invocar os espíritos, existem várias, mas uma delas é através do nome deles. Os falsos crentes, os falsos profetas, os falsos pastores, o que eles mais fazem é isso, é ficar falando o nome desses espíritos nas falsas igrejas, aonde esses espíritos, as pessoas estão ali, as almas estão ali sedentas pela palavra de Deus. Mas através do engano dos falsos pastores e dos lobos, eles chamam esses espíritos e esses espíritos entram ali e incorporam nas pessoas. E muitas vezes eles fazem falsa expulsão. Eu sei de um caso que o irmão contou de um falso pastor que ele ia nas igrejas e toda igreja que ele ia as pessoas caíam endemoniadas. E ele fazia aquele espetáculo de expulsar os demônios. Mas logo foi descoberto um pecado desse falso pastor, que ele cometeu um adultério, ele largou a sua esposa e casou com outra mulher e depois montou uma igreja e a igreja fazia sucesso, cheio de pessoas e ele lá fazendo o seu espetáculo, o seu showman de expulsar demônios, mas estando em adultério. Como isso? Ou seja, um charlatão. Mas como isso acontecia? Porque ele pegava o microfone e ficava falando o nome dos espíritos dentro da igreja. Logo, o plano espiritual se manifesta. Os espíritos entram nas pessoas que têm brecha e ele fazia falsa expulsão, porque ele não expulsava os demônios. Ele fingia que expulsava, mas as pessoas saíam de lá carregadas. Então existem aqui na Terra falsas igrejas aonde esses falsos pastores e falsos lobos e também até mesmo canais no YouTube desses falsos pastores que gravam vídeos fingindo que estão expulsando demônios de pessoas, entrevistando demônios, e isso também é engano. O Senhor Jesus o Senhor Jesus ele não nos ensina e nunca ensinou os seus apóstolos a ficar entrevistando demônios e nem muito menos nos orienta a filmar ou fazer coisa do tipo. Os verdadeiros adoradores de Deus, quando tem casos de espíritos, é a somente expulsar em nome do Senhor Jesus, porque na nossa boca tem que ter apenas o nome do Senhor Jesus e não outros nomes. Então você que está ouvindo hoje este áudio em nome do Senhor Jesus Cristo, venho aqui falar para você acerca do campo espiritual e dos enganos. O espiritismo é um engano porque o Deus verdadeiro não nos concede esse poder de se comunicar com os mortos. Não tem como se comunicar com Adão, não tem mais como se comunicar com Eva,
não tem mais como se comunicar com Moisés, com os apóstolos. Não, Deus de Israel não dá esse direito, porque o corpo já tombou a sepultura. E a alma, se foi alguém que serviu a Deus, andou na obediência da palavra de Deus, teve o nome escrito no livro da vida, obedeceu ao Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, esta alma já está com Deus. A alma que não serviu o Deus de Israel, adorou outros deuses, imagens de escultura, gesso, cimento, parede, pedra, pau, falsos deuses, esta alma já está no inferno em tormento, conforme a palavra do rico e do Lázaro, que é verdadeira. Não é igual os teólogos ensinam como uma parábola, não, porque tudo que saiu da boca do Senhor Jesus é verdade. Até mesmo um exemplo que ele deu se cumpre, é real. O Senhor Jesus não falou historinhas. Tudo que saiu da boca dele, porque ele é o verbo, ele é a palavra. Então tudo se cumpre. Logo, a parábola do rico e do Lázaro, que o Senhor Jesus fala de um homem rico que morreu e foi para o inferno, que quando estava na terra viveu os deleites desta vida, e Lázaro era um mendigo cheio de chagas no corpo, que comia das migalhas que caía da mesa do rico. Quando Lázaro morreu, Lázaro foi para o céu. Quando o rico morreu, ele foi para o inferno em tormento. É assim. Esta é a palavra de Deus. E é isso que acontece. A palavra de Deus é a única verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual a verdade? A palavra de Deus, que é a fonte inesgotável de vida eterna. A palavra de Deus é a verdade. Então, a única verdade que existe é a palavra de Deus. Existe só uma verdade. Existe só um Deus e só uma verdade. Se existe só um Deus, logo existe somente uma verdade. E essa verdade está no próprio Deus e na sua palavra, que é viva. Logo, a palavra de Deus quebra todo o encanto e toda a mentira. Então, religiões que mexem com esses espíritos imundos que são os anjos caídos, que estão aqui na terra, e eles já estão condenados a ser lançados no lago de fogo. Espiritismo, necromancia, tarô, búzios, ler carta, adivinhação e tantas outras coisas, religiões afro, feitiçaria, bruxaria, e aí vai as suas vertentes, e Wicca, e bruxas, e viagens astrais, e hipnose, e todas essas vertentes, todas essas coisas. E tem mais, e vai além, vai muito. É tudo fora da palavra de Deus, é tudo fora da Bíblia. Está tudo em condenação, está tudo no engano. E todas essas religiões atuam esses espíritos. Cristianismo falso, adoração a rezas e prezas, a arcanjos, a querubins, a rezas a falsos deuses, a rezas a santos, engano também, são religiões de demônios. Por quê? Porque o Senhor Jesus nunca nos ensinou a orar para santo. O Senhor Jesus nunca nos ensinou a orar para Maria. O Senhor Jesus nunca nos ensinou a orar para querubins. O Senhor Jesus nunca ensinou a confessar nossos pecados a padre. Também estão no engano. Se não se arrepender e obedecer à palavra de Deus, a Bíblia, vão ser lançados no lago de fogo. Estão no engano também, porque está fora da Bíblia, está fora dos ensinos do que o Senhor Jesus nos ensinou. O único que tem poder é o Senhor Jesus. Religiões que batem atabaques e tambores. Lá eles invocam esses espíritos. Lá eles estão no engano também como o espiritismo, porque os espíritos imundos,
eles também são chamados de espíritos enganadores. Então eles mentem, só sai mentira da boca deles. Então lá eles enganam. Então a pessoa que vai nesse local, no local desse, na maioria dos casos, não generalizando, mas boa parte, estão todos no engano, mas boa parte do que vai lá vai em busca do mal. Existem muitos casos de pessoas, vizinhos, a inveja. Um vizinho tem inveja do outro e vai nesses locais em busca de fazer trabalho, a invocação desses espíritos para fazer feitiçaria para o seu vizinho. E aí a pessoa não tem o Senhor Jesus, não tem a proteção divina do grande Deus verdadeiro, logo, muitas vezes, acaba acontecendo as coisas lá que não convém falar. Mas o Senhor Jesus tem poder de quebrar todo o mal. Mas aí você pode perguntar, mas e se eu quiser frequentar esses locais? Eu posso frequentar esses locais? Eu posso, você tem a livre escolha. Só que você precisa saber que todas essas pessoas que morrerem nesse engano, que praticarem essas coisas, que não se arrependerem, que não abandonarem essas práticas, que não largarem essas práticas e se arrependerem e aceitar o Senhor Jesus verdadeiro em sua vida, se prostrar para o Senhor Jesus, confessar os pecados ao Senhor Jesus, obedecer o Senhor Jesus, vão ser lançados no lago de fogo. Em Apocalipse fala que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Serão lançados no lago de fogo. Quem são os feiticeiros? São os macumbeiros, são os bruxos, são os feiticeiros, são os que mexem com tarô, com leituras de cartas, que mexem com espíritos de adivinhação. Porque existem também os espíritos, os demônios, espíritos de adivinhação, que ficam investigando a vida das pessoas. E eles falam ali, quando eles incorporam nas pessoas, mas é tudo mentira, é tudo engano. São todos na feitiçaria, são espíritos imundos, tão imundos, tanto é que as pessoas precisam beber cachaça, fumar charuto, precisam beber aquela água podre, onde bebem uma água onde todo mundo cospe dentro, vai urina, vai fezes, vai restos de cadáver, vai um monte de coisa imunda, porque os espíritos imundos se alimentam dessas coisas, porque são imundos, eles já estão condenados. E você precisa saber que o Deus verdadeiro da Bíblia manda em todos eles. Mas você pergunta, mas por que a existência deles? Porque eles já estão condenados, estão vagando aí pela terra. Eles já estão condenados. Logo, só sai mentira da boca deles. Mas o Senhor Jesus quebra todo esse mal. Então você precisa saber que se você frequenta algum local desse, alguma religião dessa, ou você já foi, ou te convidaram, você precisa sair disso e buscar uma igreja verdadeira, buscar o Senhor Jesus Cristo, porque daí você vai ver, você vai conhecer verdadeiramente a palavra de Deus e você vai ver que esses espíritos enganadores, eles escravizam as pessoas. As pessoas que geralmente frequentam esses locais são pessoas que querem o mal. São policiais corruptos, prostitutas, traficantes, pessoas que querem fazer o mal para o seu vizinho, querem fazer mal para o próximo e por aí vai. E ali habita a mentira do diabo, porque o diabo, ele é o pai da mentira. Então logo, muitas vezes, o pai de santo lá nesses locais, alguns, eles sabem que eles estão mexendo com anjos caídos, mas eles escondem isso das outras pessoas ali da religião. As outras pessoas da religião ali não sabem disso. Eles mentem, vão falar que são espíritos do bem, espíritos de pessoas que foram escravos, que morreram, e vai puxar para o mesmo lado do engano do espiritismo, que é tudo demônios, é tudo anjos caídos, e ali está o trono do diabo. Então você precisa saber da existência desse campo espiritual. E logo tudo isso também está infiltrado de uma outra maneira
nas falsas igrejas evangélicas, nos falsos pastores, tá lá no meio também. Então tudo no engano. Mas aqui está a palavra de Deus que liberta, que hoje, se você está nesse engano, que você possa ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo possa abrir os teus olhos para você ver a verdade que é Ele, para você sentir a presença dEle, aonde o Senhor Jesus possa transformar a tua vida e te, aleluia, abraçar a tua alma e te tirar de todo este engano, de toda esta mentira. Porque as pessoas que estão nesse caminho errado, nesse abismo, vão para o inferno, vão ser lançados no lago de fogo. A palavra de Deus nos diz acerca do rei Saul. O rei Saul, quando ele estava corretamente na obediência de Deus, ele tinha Deus e tinha dentro dele o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habitava no rei Saul. Mas quando o rei Saul começou a pecar e desobedecer a Deus, e Deus não se agradou mais do que ele estava fazendo, a palavra de Deus nos diz a Bíblia que o Espírito Santo se retirou do rei Saul. E ali ele ficou sem a presença de Deus. Logo, em um determinado momento que ele estava sem a presença de Deus, ele voltou para trás. Ele voltou e foi atrás de uma feiticeira para consultar o Espírito. Ele quis falar com o profeta Samuel, mas o profeta Samuel já tinha morrido. O profeta Samuel não estava mais aqui. Mas a palavra de Deus nos diz que ele foi consultar uma feiticeira e através do espírito da feitiçaria, lá consultou o espírito de Samuel que já havia morrido. E o tal do espírito do Samuel, que não era o espírito verdadeiro de Samuel, mas o engano, né? O engano falou com ele e falou que ele iria morrer. E se cumpriu e ele morreu mesmo. Mas morreu no engano, morreu sem a presença de Deus. Porque a pessoa que tem o Espírito Santo, ela está cheia da presença de Deus. E logo não existe invocação de mortos. E logo não existe nada disso, mas sim todo o cumprimento da palavra de Deus, que é a Bíblia. Porque a verdade é a Bíblia. A feitiçaria não está na Bíblia. Religiões que adoram Maria e José, e isso, e santo, e arcanjo, e querubim, e rezam para essas coisas, não está na Bíblia, está na doutrina de demônios. E a pessoa precisa se libertar dessas falsas religiões, porque uma vez conheci nas Sagradas Escrituras que a palavra de Deus é a Bíblia, é a espada, você vai conhecer a verdade, você vai conhecer verdadeiramente a palavra de Deus. E a palavra de Deus liberta. Então o Senhor hoje me dá a graça de vir aqui trazer este áudio, um simples áudio, para falar para você: saia das falsas religiões, dobre o joelho no chão do teu quarto e fala com Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Você precisa conhecer o Deus verdadeiro, o Deus que manda em todos os espíritos, porque está tudo abaixo dos pés dele. O Deus que quer trazer a salvação da tua alma, que não quer que a tua alma se perca no engano, que você fique escravizado no engano, iludido no engano, aonde se dizem fazer o bem, aonde se dizem que são espíritos de luz, mas eles não são de luz, eles são trevas. Tanto que eles precisam incorporar no corpo das pessoas para poder falar, para poder trazer alguma mensagem, porque eles são demônios, espíritos imundos que precisam beber, fumar charuto, beber bebidas alcoólicas, precisam comer carne podre e fazer tantas coisas imundas, porque eles são imundos e eles já estão condenados no lago de fogo. E eles mentem que são luz, mas luz, Deus não habita em trevas. O Deus verdadeiro da Bíblia não recebe charuto, não recebe cachaça, não aceita essas coisas, são coisas imundas,
é pecado, é maldição, é coisa impura, isso é feitiçaria, é trabalho, é magia, é ocultismo, e Deus vai lançar no lago de fogo essas pessoas, e essas almas precisam saber disso, porque se continuarem nesse engano, eles vão conhecer o castigo de Deus, e quando morre, eles conhecem a ira de Deus, o castigo de Deus, e Deus lança eles lá no inferno, no abismo. E esses espíritos enganadores, eles já são condenados, eles estão na terra, eles estão vagando nos ares, no campo invisível, no campo espiritual. Mas você precisa se libertar através do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele te tira dessa situação se você abrir o teu coração para ele entrar. Convide o Senhor Jesus Cristo da Bíblia para entrar no teu coração, porque o Deus da Bíblia é o verdadeiro. É somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O resto é engano, o resto é mentira, o resto são falsos deuses, o resto são falsas religiões. E você precisa saber que o Deus da Bíblia, ele tem poder até de fechar um terreiro de feitiçaria. Ele tem poder. Muitos que estão lá, que são pais de santos, sabem disso. Eles sabem, não mexa com o Deus dos crentes, não mexa com o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia tem poder. Se o Deus que está no céu, o Deus da Bíblia, der uma palavra que vai fechar um local desse, fecha. Aleluia! Então, eles sabem disso, mas o povo que participa lá, que frequenta lá, e aí estão tudo no engano, pelos os espíritos imundos, escravizando eles, enganando eles, mas que você possa ser liberto hoje em nome do Senhor Jesus Cristo para entrar a paz na tua vida. Agora, acerca da depressão, vamos falar um pouco da depressão também. Existem os espíritos imundos que aprisionam as pessoas com essa enfermidade chamada depressão. A Bíblia nos fala que os espíritos imundos também colocam enfermidade nas pessoas. Havia uma mulher, tem uma passagem na Bíblia, nos evangelhos, que relatam acerca de uma mulher que ela era corcunda, curvada, cerca de, agora não me fala, agora acho que eram uns 17 anos. Eu estou com a Bíblia aqui, mas eu não lembro agora onde está escrito, eu vou falar de cabeça. A mulher era escravizada, ela era corcunda, curvada. Mas, quando ela encontrou o Senhor Jesus Cristo, porque quando a gente tem um encontro com o Senhor Jesus vem para libertar nós do engano, para nos curar nossas enfermidades, no corpo, no espírito e na alma. E logo essa mulher, quando teve encontro com o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, ele libertou ela, ele expulsou dela o espírito de enfermidade. Logo, essa mulher ficou sã. Então havia um demônio ali que tinha aprisionado ela. O Senhor Jesus depois falou com os fariseus quando vieram questionar ele, porque ele curava no sábado. Então ele falou que o diabo tinha aprisionado ela, aquela mulher, o diabo tinha aprisionado aquela mulher. Então isso acontece no planeta Terra. Tem pessoas às vezes que estão com uma determinada enfermidade no corpo e são espíritos imundos que estão aprisionando aquela pessoa. Pessoas que estão vivendo no meio do lixão, pessoas que estão vivendo pelas ruas alcoolizado, comendo coisas do lixo e certas situações, muitas vezes tem espíritos ali aprisionando essas pessoas. Tanto que alguns casos, quando essas pessoas recebem oração em nome do Senhor Jesus, a pessoa ali pode até manifestar alguma coisa contrária nela, mas o Senhor Jesus expulsa e quebra. Mas isso é somente quem serve a Deus verdadeiro, porque Deus dá poder, Deus dá virtude para os que obedecem à palavra. E você precisa saber que o que separa o homem de Deus é o pecado. O pecado é que separa o homem de Deus, é uma parede que separa o homem de Deus. Mas para você ter um encontro com Deus, basta você dobrar o joelho, orar em nome do Senhor Jesus, pedir perdão pelos seus pecados, pedir a misericórdia de Deus, falar com Deus, se humilhar aos pés do Deus verdadeiro da Bíblia.
Então que haja a paz de Deus hoje no seu coração. Hoje é um breve áudio falando um pouco acerca da existência dos espíritos imundos, que o Senhor Jesus tem poder sobre eles, que o Senhor Jesus expulsa eles. E existem muitos casos de crentes que têm o Deus verdadeiro, de irem nas casas fazer visitas, orar para pessoas que sofrem desse problema chamado depressão, e na hora da oração, pelo poder do Espírito Santo, Deus manifestar e Deus expulsar o espírito da depressão da vida da pessoa, e a pessoa receber a cura de Deus na hora, a receber o milagre de Deus na hora. Isso acontece com quem tem Deus. O poder de Deus é manifesto, o poder de Deus ele liberta ainda as vidas, porque o Espírito Santo está aqui na terra, o Espírito Santo está com o povo de Deus, e o Espírito Santo de Deus tem poder de libertar as almas, de expulsar os demônios, os espíritos de depressão, os espíritos imundos que aprisionam as pessoas nas drogas, nos vícios e em muitas coisas. Deus tem o poder da libertação, mas isso não está em pregadores de internet, isso não está nessas igrejas mercenárias que roubam dinheiro do povo, que ficam fazendo campanha e dízimo. Ali é engano também, ali se cumpre o que o Senhor Jesus falou, que viria o lobo devorador que rouba a lã das ovelhas. Essas falsas igrejas famosas, grandes, que estão na televisão, tudo engano também, engano ali, muitas vezes até espírito de feitiçaria está ali também falando na boca deles, espírito de adivinhação, engano também, porque o Deus verdadeiro da Bíblia manifesta aos humildes, às pessoas simples, não precisa de mídia, não precisa de fama. O Deus verdadeiro da Bíblia nem está nessas coisas. O Senhor Jesus não veio quando estava na terra, não precisou vir montado numa carruagem de rei terreno e luxúria, mas veio montado, o Rei dos Reis veio montado num jumentinho. Não precisou de nada dessas coisas. Esse é o Salvador Jesus, porque o mundo jaz do maligno. Então os verdadeiros adoradores sabem disso, que o mundo jaz do maligno, que o mundo já está condenado por Deus, que o Deus verdadeiro vai queimar com fogo, e o que interessa é a salvação da alma. Não importa as coisas dessa vida, dessa terra, é ilusão, é passageiro. O que importa é estar com o grande Deus e sentir a presença do Espírito Santo, se conectar com o céu, se desconectar dessa terra, mas se conectar com o céu, sentir a presença do Espírito Santo, sentir a paz que o mundo não dá, sentir o Deus verdadeiro que tem poder, que manda em todos os espíritos imundos e que expulsa todos os espíritos imundos em nome do Senhor Jesus Cristo. E é isso que falta na tua vida, para você sair dessa tristeza, para você sair desse engano, para você sair da escravidão do pecado, para você ter a paz que o mundo não dá, para você poder sentir a presença, o gozo do Espírito na alma, porque a tua alma está precisando e está faminta da palavra de Deus, e é somente a palavra de Deus para alimentar a tua alma, é somente a palavra de Deus para trazer a paz que o mundo não dá, e sentir a presença do Espírito Santo, sentir a paz de Deus em teu coração. Então que haja a paz de Deus em teu coração, que saia toda a perturbação da sua mente em nome do Senhor Jesus, que saia todas as mentiras, aleluia, que te contaram um dia, as mentiras que te cegaram um dia, caiam por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja liberto em nome do Senhor Jesus pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus hoje possa passar aí e abraçar a tua alma e visitar a tua alma e saber, aleluia, que Deus tem um plano de salvação contigo. Basta você dar o primeiro passo, você procurar uma igreja verdadeira. E indico duas igrejas, a Congregação Cristã no Brasil ou a IFAP, a Igreja também da Fé Apostólica, com a abreviação IFAP, mas venha fazer uma visita na Igreja da Congregação Cristã no Brasil, procure o endereço na sua cidade e vai atrás e dê o primeiro passo, vai se batizar, obedeça o batismo verdadeiro
para poder receber o Espírito Santo, porque você só vai receber o Espírito Santo ficando limpo dos pecados, porque Ele é santo e Ele não habita em pecado, Ele não habita onde tem vela, Ele não habita onde tem vela, porque velas são coisas de demônios, usada em feitiçaria, na macumba, eles usam vela. O Deus verdadeiro não precisa de vela. Um dia, aleluia, os filhos do irmão de Moisés, o Arão, os filhos de Arão, um dia foram oferecer incenso estranho para o Deus verdadeiro da Bíblia. E o Deus verdadeiro da Bíblia mandou fogo do céu e matou eles na hora. O Deus verdadeiro da Bíblia queimou eles, porque o Deus verdadeiro da Bíblia não recebe incenso. O Deus verdadeiro da Bíblia não aceita vela, não recebe essas coisas. Tudo que está fora da Bíblia, o Deus verdadeiro não aceita. Porque a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é a Bíblia, e nós temos que obedecer à Bíblia. Então hoje, obedeça à Bíblia, caia fora. E é através da Bíblia que você vai conhecer a verdade, que é a palavra de Deus. E se buscar a Deus, buscar o batismo, por perdão de todos os seus pecados, e você poder receber o Espírito Santo, que vai lhe dar força, que vai ajudar você e vai convencer você do pecado e da injustiça. Então aceita a porta da salvação hoje. A porta da salvação chegou até você. A porta da salvação está aberta. Deus quer te limpar de todo o pecado, de toda sujeira, de todo engano, para você ser um novo homem na presença de Deus, uma nova mulher, para adorar a Deus em espírito e em verdade, e conhecer e desfrutar das bênçãos do céu sobre a tua cabeça. Mas dê o primeiro passo, que é o santo batismo. Você obedecendo, você vai ver que a transformação que vai acontecer na sua vida. Você vai ver o que o Senhor Jesus vai fazer de bom na tua vida. Então abrace hoje a salvação que está somente no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Deus verdadeiro da Bíblia. Agradeço a Deus por tudo, por este áudio, e que Deus possa te abençoar grandemente em nome do Senhor Jesus. Amém.